Olá, é um prazer enorme estar aqui para fazer esta mesa com a apresentação um pouco mais detalhada dos pôsteres que foram selecionados para esse momento final. Eu acho que as pessoas que apresentaram os pôsteres esse ano para o CONAP estão super de parabéns e vocês três ainda mais. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Renata, com o Geraldo e com a Celita. Eu vou fazer um comentáriozinho do que me chamou super a atenção, é que desses três, dois se voltaram à inovação e inovação e tecnologia são, de fato, o assunto do momento, e um foi sobre assistência. Mas o interessante é que, de maneira mais direta ou menos direta, nos três deu para verificar uma importante interface entre inovação e tecnologia e assistência. O que eu acho ótimo, porque justamente há alguns anos, ou era uma coisa ou era outra. E eu fico muito feliz de perceber que hoje em dia as pessoas da área de tecnologia já percebem que ou a tecnologia fica em prol da assistência ou o que ela está fazendo ali no serviço de saúde. Por outro lado, a assistência deixa de ser tão resistente à questão da inovação e da tecnologia. Então, eu tenho a impressão de que daqui para frente tanto inovação quanto tecnologia vão fazer parte de tudo o que se faz. Porque, na verdade, inovação é sempre qualquer tentativa de melhoria, qualquer tentativa de aprimoramento, no limite é uma inovação. E a utilização de tecnologia da informação está cada vez mais próxima de nós. E qualquer processo, na verdade, é uma tecnologia, com máquina ou sem. Então, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns para a ANAP por ter apresentado esse ano um CONAP de tão alto nível e aos participantes todos do CONAP. E eu fico feliz de poder, então, estar numa mesa, não vou fazer discurso feminista, mas em que dos três primeiros classificados, duas são meninas e um é menino, mas tudo bem, porque teve mais meninas que meninos apresentando. E lembrar que houve um número enorme, enorme, enorme de propostas de pôsteres voltados para assistência. Mas hoje em dia a ideia era fazer com que funcionasse junto. Então, muitos parabéns de novo e muito boa sorte para a Renata, para a Celita e para o Geraldo, que vão apresentar, acho que nessa ordem, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu vou avisar quando der uns 8 minutinhos, o que é muito mais do que vocês tiveram na batalha propriamente dita. Então, boa sorte e vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, queria agradecer também a oportunidade de estar participando do CONAP mais uma vez, e dessa vez entre os três trabalhos que foram escolhidos, entre tantos aí que a professora acabou de mencionar que foram inscritos, nós estarmos entre os três melhores é uma satisfação muito grande, porque eu acho que o nosso objetivo realmente era esse, de juntar as áreas de apoio com assistência com o uso de tecnologia. Né? O nosso trabalho foi sobre o impacto da automação dos estoques periféricos da UTI, né? Ele foi desenvolvido no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, para contextualizar, para vocês saberem de que universo nós estamos falando, o Instituto Central ele tem 77 anos, ele foi inaugurado em 19 de abril de 1944, ele é um hospital universitário,
de nível terciário, né? Então, na área de ensino, nós somos ligados à Faculdade de Medicina da USP, e na área administrativa, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Nós temos 32 especialidades médicas, sendo 11 cirúrgicas. Temos uma área construída de 166 metros quadrados, que estão distribuídas em 2 prédios, né? O prédio original, que a gente chama de Instituto Central, e o prédio dos ambulatórios. No Instituto Central, ele tem em torno de 850 leitos, e no momento em que a gente iniciou o projeto da automação dos estoques periféricos, nós estávamos com 750 leitos ativos, sendo que 100 leitos estavam voltados para atendimento de pacientes de unidade de terapia intensiva. Né? Os suprimentos, ele é uma área transversal à assistência, então a gente tem que fazer interface não só com a assistência, mas também com as outras áreas do hospital, para que o paciente possa ser atendido. Então, né, a nossa missão aqui é gerenciar de forma estratégica e racional, né? Acho que a sustentabilidade da instituição é muito importante, então fazer esse gerenciamento racional dos materiais médicos, das OPEs, dos demais insumos que estão padronizados na instituição, é um ponto importante. Atualmente, nós temos 41 funcionários ativos nos suprimentos, nós gerenciamos em torno de 4.300 itens, atendemos 250 setores, né? Recebemos por mês aí em torno de 4.500 solicitações de material, e temos um gasto em torno de 4.500 milhões com esses insumos. E nós tínhamos um cenário onde nós recebíamos muitas solicitações das unidades de terapia intensiva, e apesar de ter essas várias solicitações, nós também tínhamos queixas de incidentes que ocorriam durante a prestação da assistência ao paciente por falta do insumo, o insumo não está no horário necessário, no ato da prestação da assistência. Então, a equipe de suprimentos começou a pensar em maneiras, né, de melhorar a distribuição do material médico hospitalar, que era o que a gente tinha aí 15, pelo menos num período recente, nós tínhamos assim 15 notificações de incidentes que ocorreram em sequência. Então, nós tínhamos que pensar em otimizar nossos recursos financeiros, temos que ter uma tecnologia que otimizasse os recursos financeiros e os recursos de RH, fortalecer a nossa monitoria de estoque, porque se eu vou mudar o meu modelo, eu preciso ter uma visão melhor, um atendimento melhor ao meu paciente, e tirar a enfermagem dessa parte que não é assistencial e que elas acabam gastando muito tempo em gestão de estoque, em ver se o material está, se não está, em fazer pedido de acordo com o cronograma, sendo que isso é uma função dos suprimentos. Então, no período de junho de 2019 a janeiro de 2020, nós montamos um grupo de trabalho aqui no Instituto Central, onde nós tínhamos representantes de suprimentos, da enfermagem, da fisioterapia e da informática. Né? Então, tem muitas pessoas que perguntam para a gente por que a fisioterapia. Mas, durante o nosso desenvolvimento, a gente identificou que a fisioterapia utilizava materiais para fazer assistência ao paciente e ela precisaria ter acesso ao que nós estaríamos dispondo na UTI. Então, foi um grupo que participou disso. O que esse grupo definiu? Que nós utilizaríamos dispensários eletrônicos para dispensação do material médico para a unidade de terapia intensiva. Então, esse grupo teve uma missão aí bem árdua nesse período, que foi realizar benchmark com outras instituições que já tinham o dispensário, para a gente ver se realmente ele cabia na nossa realidade, se o que nós estávamos esperando era um retorno possível de se ter,
né? Apesar das instituições terem características diferentes, mas a gente já conseguiria ter a ideia deste retorno. Né? Tivemos que fazer um processo licitatório para aquisição desses dispensários, né? Então, você montar descritivo, saber realmente o que você quer, o que você vai contratar, manutenção desses equipamentos. Então, tudo isso precisou ser pensado antes de iniciar esse processo para que a gente fizesse uma compra adequada. Depois dessa compra efetuada, junto com a engenharia do hospital, nós tivemos que definir o melhor local e as estruturas que precisavam ser adequadas para a instalação dos dispensários. E depois dessa instalação, aí nós começamos o trabalho com a empresa que nós adquirimos os dispensários. Então, nós temos que fazer a parametrização desse dispensário, o cadastramento de todas as pessoas que teriam acesso, definir perfil. Então, os suprimentos têm o perfil para abastecer esse equipamento, a enfermagem tem o perfil para fazer a retirada, a fisioterapia também. Então, nós tivemos que caracterizar a função de cada um para que a gente pudesse determinar os perfis corretos. Também conseguimos determinar o estoque máximo e o estoque mínimo de cada item. Então, fizemos um estudo do elenco de material médico que era utilizado na UTI, definimos o elenco que seria colocado no dispensário. Então, nós não misturamos produtos químicos no dispensário, para a gente não ter problema de nenhum incidente dentro do dispensário, né? Os itens de maior valor foram para o dispensário. E aí nós também conseguimos determinar o estoque máximo e o mínimo, que é o que nos dá o alerta em que momento que a gente tem que repor cada item, e também nos ensinou aí o tempo de reposição desses itens, o quanto que a gente conseguiria estabelecer. E um outro ponto importante que eu acho que esse grupo trabalhou foi o plano de contingência. Né? O dispensário eletrônico, como toda tecnologia, nos apoia muito, mas pode ter falta de energia, a gente pode ter problema em rede de lógica, e o dispensário ficar sem acesso por um período. Então, nós também estabelecemos um plano de contingência, né, onde ele fica mais focado nos suprimentos e na informática, onde, dependendo da situação, da ocorrência que tem com esse dispensário, a gente sabe que ação a gente vai tomar. Então, acabou a energia elétrica, a gente não consegue acessar, a gente tem uma maneira de destravar esse armário e deixar o acesso disponível para a equipe de enfermagem. É um problema de sistema, a informática tem todos os acessos para poder restabelecer o funcionamento do equipamento. Então, isso precisou ser pensado antes que nós tivéssemos alguma ocorrência e ninguém da equipe soubesse o que fazer, como providenciar o material para o atendimento do paciente. De resultados, a gente, na verdade, acabou até se surpreendendo com os resultados que nós obtivemos, porque nós vimos na literatura em torno de otimização de recurso entre 10% e 20%. Então, nós esperávamos também que nós tivéssemos, né, essa média aí da literatura de otimização de recurso. Antes da implantação dos dispensários, nós fornecíamos, em questão de valor, em torno de R$68 mil para o atendimento desses leitos de UTI. A partir do momento em que nós implementamos os dispensários, nós ficamos numa média de R$11 mil. Então, foi assim, uma redução de consumo médio valorado de 83%, que nós não esperávamos por isso. Foi o resultado que se sustentou ao longo dessa implementação. A gente está com esse número já há bastante tempo, então não é algo que foi no momento que a gente implantou que aconteceu e depois alterou. Não, a gente fica sempre nessa média aí, né? De R$11 mil, um mês um pouquinho mais, outro mês um pouquinho menos, mas nada que chegue perto dos 68 mil que nós dispensávamos antes. Então, eu acho que só por esse primeiro resultado
nós já tivemos um retorno de que realmente precisávamos alterar o modelo de distribuição de material médico na instituição. Né? Nós escolhemos as UTIs não só pelo fato das queixas, mas também pelo valor. É um paciente caro, é um leito caro, e a gente precisa saber, né, o que está acontecendo lá na UTI para a gente poder providenciar o que é necessário no momento correto. Né? E não foi só esse resultado que nós obtivemos, nós tivemos outros resultados importantes, que foi a solicitação de material, né? Nós tínhamos aí 320 solicitações no mês, então... 2 minutinhos. Né? Nós tínhamos um número grande de solicitações, isso passou a ser uma solicitação feita diretamente pelo equipamento, e o nosso um atendimento onde nós mesmos emitimos as requisições, nós temos no máximo 24 solicitações por mês, né? A eliminação de excesso de estoque periférico, um estoque que a gente não tinha acesso, a lote, a validade, o que estava sendo utilizado, o que a gente forneceu primeiro, o que a gente forneceu por último. Então, tivemos também uma redução importante. Né? As equipes passaram a ter uma interação melhor entre elas, então a conversa entre os suprimentos, a enfermagem, a equipe médica, ela ficou muito melhor, porque um passou a conviver com a realidade do outro, um conhecia a realidade do outro, o que é muito importante, e geralmente quem está na parte de suprimentos não tem essa visão de que ele precisa estar próximo da assistência para ele poder prestar um bom atendimento, para ele poder saber o que o paciente tem de necessidade. Né? As notificações de incidentes também reduziram, porque se a gente tem algum problema com algum material, a gente conversa diretamente com o usuário, né? A gente não tem mais intermediários, então nós acabamos tendo vários ganhos, que não só no financeiro, que nós inicialmente imaginávamos que iríamos ter, né? E, né, para finalizar, assim, foi um projeto que a gente teve bastante sucesso na implementação dele, porque melhorou nosso processo, melhorou a interação entre as equipes. Está terminando, né? Isso, melhorou, e melhorou também, inclusive, a nossa compra, porque hoje eu sei o que eu preciso comprar, o momento que eu preciso comprar. É isso. Muito obrigada. Beleza, Renata, muito obrigada. Acho que para todo mundo que está assistindo, é uma oportunidade, inclusive, conhecer o trabalho do HC, ainda mais assumindo que o CONAP ou a ANAP é uma associação dos hospitais privados. Então, muito obrigada por partilhar conosco o conceito de benchmark que você colocou no trabalho, inclusive faz diferença aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Celita Fraporte, do Hospital São Lucas. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Então, o Hospital São Lucas, ele é um hospital que, neste mês, completa 45 anos, o Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre. Nós fizemos parte da rede marista, do Instituto Marista, e é um hospital que ele é filantrópico, atendemos SUS e convênio. Então, em março do ano passado, nós temos, então, um ambulatório de especialidades, que tem mais de 98 especialidades médicas. E em março do ano passado, mediante ao desenho da pandemia, a gente foi acionado e que nós teríamos que, então, bloquear nossas consultas, atendimento eletivo. A nossa média de atendimento, na época, era de 15 mil pacientes por mês. Então, de um dia para o outro, nós bloqueamos, através de SMS, enfim, 22 mil pacientes, SUS, nesse sentido. No dia que nós bloqueamos, nós mandamos mensagem, no dia seguinte, nós tivemos um bloqueio das linhas telefônicas do call center do hospital, porque as pessoas receberam a mensagem e, obviamente, que entraram em contato conosco. Ali a gente já começou a ter problemas. Nós, os médicos, algumas especialidades pontuais, que têm alguns pacientes mais graves, com doenças autoimunes, com doenças
difícil controle, que necessitam de receitas, atestados, laudos, que retiram medicação na Secretaria de Saúde do Estado, começaram a nos questionar e nos abordar que tinha pacientes que não poderiam ficar sem assistência. Eles iniciaram, os médicos, contatando do seu próprio telefone alguns pacientes que eles elencavam ser mais graves e teriam que ter realmente algum retorno meio que breve. E até para acalmar, assim, porque tinha uma situação que era de todo mundo, assim, que a gente, de uma incerteza muito grande. Logo, a gente começou a se movimentar no sentido de começar a dar uma atenção para esses pacientes. Nós, então, lançamos mão de um telefone fixo, que tinha a viva voz, e que a gente pudesse, então, ligar para esses pacientes e dar um retorno e poder ajudar nas questões das receitas e medicamentos. Porque, ok, então tinha esse entendimento que a consulta não poderia, mas aí não poderia ficar sem a receita. Isso era um outro desafio. Nós começamos com esse movimento e a gente, de imediato, já também teve um aplicativo médico que os médicos utilizam aqui para acessar as agendas deles. E a gente entrou em contato com os responsáveis e viu-se a possibilidade de usar aquele aplicativo para teleconsulta, pelo menos para poder esses pacientes mais graves. Então, e aí era uma medida mais institucional, não era muito médico, cada um fazer por si. Nós tínhamos a preocupação também de ter o registro no sistema. Essas ligações que os médicos faziam para os pacientes era uma coisa muito informal. Então, começou a gerar uma preocupação, assim, como é que ficaria o registro no prontuário. Com o aplicativo, nós poderíamos fazer lá no espaço que nós temos para as consultas e o médico já registraria. Aí a gente já começou a pensar, ver uma luz no fim do túnel. Testamos o aplicativo entre nós íamos para a rua, nós testamos nos locais do hospital, deu tudo certo. Então, a ideia era, pegamos uma equipe, a neurologia, que era uma equipe que tem pacientes em todo o país. Nós temos uma especialidade que é a neuroepilepsia, que são pacientes com crises convulsivas de difícil controle, que fazem a cirurgia aqui em Porto Alegre e que voltam para os seus municípios, mas têm que tomar medicação, enfim. Então, testamos com a neurologia é super disposta. Quando fomos testar, nós dependíamos da rede de WhatsApp, enfim, da internet do paciente. Não deu certo. Porque o paciente tem uma condição que não funcionou, não atingimos o objetivo. Seguimos, então, com o telefone móvel normal, ligações normais, e nós tínhamos também que entregar essas medicações, entregar as receitas, na verdade. Muitos pacientes tinham e-mail, então, por e-mail, nós conseguimos mandar. Nós também esbarramos na questão do paciente não ter o e-mail, não ter a ferramenta. Para esses, nós lançamos a mão da carta, do correio. E também nós entregávamos nas portas do hospital. Então, as pessoas chegavam até a porta, nós fazíamos a combinação e nós entregávamos na porta do hospital algumas receitas dos pacientes aqui da região metropolitana, que é mais perto. Dos de longa distância, a gente encaminhava pelo correio. Então, continuamos explorando alguma maneira que pudesse nos ajudar. E aí, o aplicativo, ele expunha o número do médico. E isso também foi um probleminha, porque daí o paciente acabava tendo o número do celular do médico e os médicos, a partir de então, não tiveram mais sossego. Nós temos o sistema do MV, que é um sistema nosso que nós usamos internamente para o prontuário do paciente. Então, junto com a inovação, nós exploramos o sistema e descobrimos que dentro do sistema nós tínhamos uma ferramenta de telemedicina. Então, testamos, funcionou, lançamos mão, então, nós compramos câmeras, porque nossos computadores não tinham câmeras, e aí começamos a colocar isso em funcionamento. Nisso, o governo federal, então, ele já autorizou a teleconsulta, porque até então, daí colocou o código na tabela SUS, e até então ele não tinha feito nada disso. Nós realmente estávamos tentando resolver o problema do paciente. Testamos com o paciente, ele vai no SMS via mensagem, então, assim, se o paciente, o WhatsApp, o sinal da internet não é bom, ele consegue fazer uma chamada com o médico e consegue conversar com o médico. Isso foi um divisor de águas para nós, porque a gente conseguiu resolver praticamente todos os problemas, eventual algum paciente que daí é mais idoso. A pandemia, ela isolou muitas pessoas, então, tipo, a pessoa de idade mora sozinha, mas não podia dividir, então nesse a gente ainda usa o telefone normal.
todas as nossas... Então, a gente então pulverizou essa ação para o hospital, para todos os ambulatórios, porque daí foi passando o tempo. O paciente cirúrgico, que não era lá tão importante, necessário, a consulta lá no início, com o tempo se tornou necessário. A gente teve que... Então, a gente lançou e a gente começou a divulgar isso com as equipes. Nós temos uma pontualidade, por ser um hospital que temos nós temos 11 cursos da área da saúde que são da faculdade, que estagiam conosco. Então, o modelo do residente é que ele vai na sala, conversa com o paciente, volta para a sala e conversa com o preceptor e divide com ele a situação e volta lá e dá o retorno para o paciente. Isso por telefone, na chamada de vídeo, nós não poderíamos fazer. Não dá para deixar o paciente pendurado lá 1 hora para esperar. Então, essa ferramenta, inclusive, ela nos ajudou porque a gente consegue compartilhar o professor, o médico, o residente, até 4 pessoas nós podemos botar. Então, se o paciente está sozinho e quer que um filho acompanhe a consulta, que está lá numa outra cidade, o filho pode acompanhar. Porque eu não entendo, porque todas as limitações que a gente tem. Então, assim, a gente então oficializou. Hoje nós temos, isso é um legado que ficou para nós mantemos isso, nós estamos cada vez mais, porque a pandemia não passou. E o que ficou assim para nós? Os nossos pacientes, eles vêm de todo o interior do Rio Grande do Sul, eles viajam a noite inteira para vir numa consulta, e isso não foi mais necessário. A gente teve um inverno rigorosíssimo aqui no Rio Grande do Sul, e o paciente não precisa mais vir, passar o dia inteiro aqui, esperar no ônibus de noite para voltar para casa. Então, é uma otimização de recurso fantástica, assim, não do hospital, mas até do sistema de saúde. Os pacientes fora do Rio Grande do Sul, a gente tem pacientes do norte do país, eles ficam 1 semana em pegar o avião, vir a Porto Alegre, pousar, consultar, fazer exame, voltar. Hoje ele não sai mais do município, ele fica no município dele e o médico entra em contato e conversa e altera a receita e manda a receita por e-mail, manda a receita pelo correio. Tudo isso a gente conseguiu otimizar. Durante a pandemia também a gente startou um ambulatório convênio que nós tínhamos e que começou a pandemia a gente meio que deixou e o lançamento nosso foi com teleconsultas, que a gente teve, teleconsulta pós-Covid, tem outras especialidades nas quais a gente também atende por telemedicina. É um aprendizado muito para a escola de medicina que está conosco, porque é uma experiência diferente. 2 minutos. E assim, a gente, nesse sentido, a gente tem utilizado muito e melhorado muito o nosso atendimento, diminuiu muito o fluxo do hospital, não precisa o paciente mais vir. A gente também já serviu de benchmarking para o Hospital de São Paulo, uma rede que veio nos conhecer. E, enfim, essa é a nossa experiência, que nós tivemos e vamos manter esse legado que a gente sobre esse trabalho da telemedicina. Muito obrigada, Celita. Achei, de novo, interessante mais um hospital que trabalha com o SUS. E aí, pensando na telemedicina, pensando no WhatsApp e tudo, a Celita nos mostrou 2 aspectos dos quais não necessariamente as pessoas se lembram quando discutem telemedicina. O primeiro é o que isso vai fazer com a privacidade do profissional que atende. E o segundo, quem foi que falou que todos os pacientes desse Brasil tão grande têm do lado de lá do balcão a conexão necessária? Então, eu acho que isso é mais um ponto de reparo. Então, mais uma vez, é uma experiência que serve para setor público e setor privado. E agora, last but not least, o Geraldo Barbosa Filho vai falar para nós sobre a experiência assistencial do Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier. Então, vamos lá apresentar o nosso trabalho. Eu me chamo Geraldo Magela, nós fazemos parte como colaboradores do Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier, localizado na cidade de Ipatinga, Minas Gerais.
na região do Vale do Aço. O nosso hospital ele tem mais de 500 leitos e nós temos um serviço de terapia intensiva de 40 leitos de UTI adulto. E nosso trabalho ele voltou para a avaliação da eficácia do protocolo de dor aguda na unidade de terapia intensiva adulto. Quero aqui agradecer à ANAP, à CONAP, né, ao Hospital Márcio Cunha e todo o time da UTI, porque sem esses colaboradores, de maneira nenhuma, nós poderíamos estar aqui hoje apresentando algo que foi um grande ganho para a assistência para os pacientes em manejo crítico. Então, apresentando um contexto, colocando a dor é uma realidade dentro das unidades de terapia intensiva, talvez seja um dos principais desafios no manejo do doente crítico quando ele chega dentro da UTI. E até 2018 nós não tínhamos nenhum protocolo específico para manejar a dor aguda nas UTIs. Então, era feito de maneira despadronizada e não globalizada, digamos assim. Então, nós avaliamos a necessidade de elaborar um processo, primeiro para a identificação da dor, depois para monitoramento dela e, consequentemente, para o tratamento da dor. Então, após o protocolo ser desenhado, organizado, em abril de 2018, demos o start no protocolo. Como a doutora Ana disse, é uma linha assistencial, mas sem o apoio de tecnologia não seria possível colocarmos em prática da maneira que colocamos. Nós tínhamos alguns objetivos, nós temos ainda, o protocolo é vigente. O objetivo é identificar precocemente a dor, tratá-la e prevenir a dor e, consequentemente, a sua recorrência, associado à promoção do conforto e satisfação do paciente. E, por terceiro objetivo, a gente precisa demonstrar que essa implementação desse protocolo de dor dentro da unidade de terapia intensiva adulto foi eficaz para o manejo assistencial adequado, tanto da dor como da satisfação do paciente. Como que tudo isso foi realizado? Primeiro, nós classificamos a dor conforme a sua intensidade, uma escala que vai de 0 a 10, tendo 0 como o paciente que não tem dor e 10 o paciente que tem dor insuportável. Isso se deu através de uma escala visual analógica para os pacientes que estão conscientes e através da escala de agitação e de sedação de RASS para os pacientes sedados e em ventilação mecânica. Uma escala visual bem fácil de interpretar. O registro era feito durante a aferição dos dados vitais, a cada 2 horas. Então, o técnico de enfermagem, quando ele está à beira-leito aferindo os dados vitais, neste momento ele classifica a dor do paciente através de um dispositivo PDA que fica em sua mão e ele faz esse registro e esse registro nesse PDA imputa os dados e integra ao sistema que nós usamos aqui no hospital. E nós consideramos dor intensa a dor que nós não queremos que o paciente tenha de maneira nenhuma, a dor com score maior ou igual a 7. Então, essa é a escala visual, onde o profissional ele consegue visualizar facilmente isso no aplicativo que ele tem à sua disposição, à beira-leito, e consegue ali dar uma classificação para a dor para o paciente. Uma para o paciente consciente e essa outra escala de
agitação e sedação RAS para os pacientes que estão sedados e em ventilação mecânica. Os resultados, né, desde 2018 até 2021, nós tivemos uma média de 4.500 avaliações por mês, com uma redução superior a 50% da média quantitativa dos scores de dor maior ou igual a 7, do ano de 2018 a 2021. Uma redução progressiva da taxa de dor intensas nas análises comparativas anuais, desde a implementação do protocolo, e aumento da satisfação do paciente, medido através do NPS, do Net Promoter Score, sendo realizado na alta da UTI. Aqui um gráfico que demonstra justamente esses resultados, né? A taxa de dor maior ou igual a 7, né? Que é a dor intensa. Então, em 2018, nós tínhamos um resultado de 0,59% das avaliações, e à medida que o protocolo foi sendo implementado e foi sendo aperfeiçoado, né, nós começamos a registrar menos dor intensa nos nossos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. E, consequentemente, nós definimos metas para isso, né, e nós conseguimos também ir abaixando essas metas ao longo dos anos. Aqui é um outro gráfico que mostra essa evolução. 3 minutinhos. Mostra essa evolução quantitativo mensal das avaliações de pacientes com dor maior ou igual a 7. Então, lá em 2018, quando nós iniciamos, nós registramos 42 pacientes, 42 avaliações com paciente com dor intensa. À medida que o protocolo foi sendo instituído, né, e padronizado, nós tivemos uma redução, né, bem relevante aí do número de pacientes com dor intensa. Aqui em relação, esse gráfico mostra a satisfação do paciente, né, através do Net Promoter Score. Então, em 2018, nós tínhamos um NPS de 84,5, e à medida que os anos foram se passando até 2021, né, e o protocolo sendo instituído, né, em andamento, né, hoje nós temos um NPS de 97,4%. Conclusão: a aplicação do protocolo de dor na unidade de terapia intensiva adulto foi eficaz, garantiu a adesão dos profissionais de saúde aos processos e promoveu segurança assistencial e satisfação do paciente. Nós aprendemos algumas lições com isso, que foi que o manejo da dor aguda no cenário do paciente crítico é possível com protocolos planejados e executados e garantem segurança assistencial, padronização global da prevenção da dor e, ao mesmo tempo, uma terapêutica e ações individualizadas para esse paciente, né, promovendo o conforto deles. Muito obrigada, Geraldo. Então, agora eu vou fazer algumas perguntinhas, eu vou fazer uma para cada um, e aí vocês respondem e vamos ver. Eu tenho pergunta para fazer até amanhã à tarde, se for o caso. Então, eu não vou fazer isso. Não se preocupem, nem o pessoal da ANAP, nem os meus pobres, minhas pobres vítimas da mesa. Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria perguntar para a Renata é como fazer com que, de fato, a dispensação adequada chegue na assistência. Esse é um desafio grande, né? Eu acho que a primeira parte que a gente tem que considerar é a gente conhecer os procedimentos que são realizados, para a gente conhecer o elenco de material que realmente é utilizado. No nosso caso, a gente não descartou nenhum dos itens que apareciam na nossa lista de anos de atendimento da UTI. Nós fizemos um levantamento do ano anterior de tudo que foi atendido e, junto com a equipe assistencial, nós fomos
pontuando os itens que eram realmente necessários e os que não eram. Né? Mas a proximidade das áreas de apoio, das áreas transversais, com assistência, é que vai nos dar a garantia do que deve ser dispensado, do que precisa ser providenciado, inclusive até do que precisa ser padronizado na instituição. Porque nós descobrimos que tinham materiais que eram necessários para a assistência do paciente e que não faziam parte do elenco do hospital. Então, essa proximidade foi que nos possibilitou ter esse conhecimento mais sólido e definir qual era o elenco que deveria estar no dispensário, porque ele passou a ser um material que ficaria 24 horas de disponibilidade para assistência e tinha que ser o elenco compatível com a necessidade do atendimento. Então, a gente passou aí alguns meses estudando quantidade, o elenco, se o que foi disponibilizado no armário, se era o que realmente era necessário, se a quantidade era necessária para o atendimento. Inclusive, no decorrer disso, a gente faz ainda algumas avaliações e a gente inclui e exclui item, porque tem item que a gente percebeu que ele ficou parado lá no armário, né, por várias semanas e ninguém utilizou. Então, a gente descobriu que não era um elenco, não era um item que ia ser importante para assistência. E outros a gente tinha solicitações extras e não estavam disponíveis. Então, de tempos em tempos, a gente tem que refazer essa avaliação e conhecer o perfil do paciente que está naquela UTI. A gente teve muita mudança, né? Agora com a pandemia, com a Covid, então horas a UTI estava com paciente Covid, horas não era mais paciente Covid, era paciente cirúrgico, deixava de ser paciente cirúrgico, era paciente clínico. Então, essa proximidade é que vai nos possibilitar conhecer e definir o melhor modelo de distribuição para cada setor. Isso não só para a UTI, mas para as outras unidades também. Então, obrigada, Renata. Com essa resposta, a Renata nos mostrou duas coisas importantíssimas. Uma, que para fazer, entre aspas, gestão com qualidade ou gestão da qualidade, a primeira coisa que precisa é conhecimento. Não adianta ter opinião. Então, é o conhecimento e, como dizia o Deming, conhecimento profundo. E a outra coisa que a Renata nos mostra é que a função de coordenação é, de fato, uma função vital para a gestão de qualquer organização. Então, é uma boa mensagem para levar para casa. Celita, eu vou fazer uma pergunta para você que tem a ver com o seguinte, o seu indicador, os indicadores que você apresentou, eles até me assustaram em termos de números, né, quantidades. Então, 20 mil mensagens de SMS em menos de 24 horas, 2.200 teleconsultas, 9.500 laudos e receitas online ou impressos, 3.000 e-mails, e aí eu também adorei as 376 cartas. Mas, com certeza, esses indicadores não são de resultado. Eles são indicadores de processo. Né? Quais seriam os indicadores de resultado que vocês tiveram com toda essa quantidade de coisa que vocês fizeram? Nós ainda estamos em processo de amadurecimento, porque, olha, desconstruir uma coisa já totalmente, principalmente eu falo da área médica, assim, muito, muito difícil de convencê-los a utilizar a ferramenta. Então, assim, a gente, nossa, passa bastante trabalho. E aí, nós tivemos duas equipes, assim, que foi a reumatologia e a neurologia, que no início toparam de cara porque entenderam que era necessário. A gente começou a permear com os outros médicos, outras equipes. Nossa, é um desafio diário. Nós tivemos que fazer, assim, ó, um face a face com todo mundo para tentar entender.
e tentar que eles nos ajudassem a entrar no processo. E os médicos, eles são os professores, então, aqui, né, da faculdade, e eles são os nossos médicos. Mas, olha, gente, é muito trabalhoso. Nós ainda não estamos... o que nós queremos, a pleno, que todas as especialidades mitiguem. Nós sabemos que tem um paciente que tem que ser presencial, mas a gente quer que eles mitiguem muito. E aí, assim, a gente tem esses dados, que foi o que a gente até usa isso para convencimento. Mas hoje a gente trabalha ainda muito nos indicadores, porque a gente não está totalmente consolidado. A gente não está com toda a equipe integrada. Nós tivemos professores que ficaram doentes, assim, então, professores que tiveram que ficar afastados por condições que foram impostas, né, pela pandemia, e a maioria deles, inclusive, aquela questão do limite de idade no início, a gente teve o nosso pior desenho para nós foi esse. Então, hoje a gente ainda trabalha muito nisso, assim, e a gente tenta o tempo todo facilitar com eles. Uma especialidade, por exemplo, que a gente, de olho fechado, diria, a infectologia. Infectologia não precisa que o paciente venha, não é mas a gente hoje sofre muito, porque o professor, o coordenador do curso, não comprou muito a ideia, então isso... e a gente teve essas dificuldades. Mas, assim, a gente teve agilidade no atendimento, uma resposta rápida para o paciente. Isso é importante. O custo do deslocamento, isso a gente não consegue hoje quantificar, mas a gente tem um histórico do custo do paciente em deslocamento para vir a Porto Alegre. Então, a gente tem hoje mini centrais nos municípios. Município de 3 mil habitantes. A gente tem uma UPA lá, uma unidade, e a gente contata lá, e lá ele é nosso facilitador. E a gente consegue resolver o problema do paciente. O nosso objetivo maior era, nós queremos resolver o problema do paciente. E a gente conseguiu muito isso. A gente deu sobrevida para muita gente nesse sentido. E é isso a gente está pleiteando com outras coisas. A gente vai permeando em outras especialidades que nos quais a gente pode ajudar. Mas ainda a gente está em processo, porque nós começamos isso em março, do ano passado, em abril praticamente, que a gente começou efetivamente, e nós ainda não temos consolidado nada, porque ainda a gente trabalha com algumas equipes resistentes, e aí como flexibilizou um pouquinho agora, eles estão achando que o paciente pode vir, então vamos deixar de lado as câmeras. Não, na verdade, isso é para sempre, isso veio para ficar. Então, é nesse sentido, assim, a gente está ainda construindo. Tá bom. Então, muito obrigada, Celita. Eu acho que a mensagem que a Celita nos deixa com esta resposta é que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer atingir, quer dizer, qual é o objetivo final, e no caso específico por exemplo, evitar idas desnecessárias, deslocamento desnecessário, etc., mas que você demora para ter esse resultado, porque ele é um resultado que tem a ver com o comportamento tanto do paciente quanto do profissional, né? E aí isso mostra que, além do indicador de resultado, você precisa ter os indicadores de processo. E uma coisa importante é saber também em quanto tempo você acha que você pode esperar o resultado, porque dificilmente é amanhã mesmo. Então, obrigada, Celita. E, Marcela, eu queria perguntar para você o que permite que você diga que o protocolo de fato é eficaz. Porque uma coisa é o protocolo dizer para você quem tem dor, para você conseguir mitigar a dor de quem diz que tem dor, ou quem consegue evidenciar, né, consegue fazer os outros saberem que tem dor, ou se a eficácia do protocolo é saber identificar que tem dor ali, em algum lugar. Doutora Ana, eu acho que, eu considero o que permite a gente falar isso
nós termos o nosso objetivo alcançado. Porque um dos nossos objetivos era olhar esse paciente de uma maneira mais individualizada e, ao mesmo tempo, de forma globalizada e padronizada, né? Então, nós definimos um ponto de corte aonde nós não queríamos que os pacientes tivessem dor acima da classificação 7, né? E quando nós começamos a medir, né, a mensurar isso, nós vimos que muitos pacientes tinham dor acima dessa classificação 7, né, dor intensa, e à medida que nós fomos avaliando, né, a cada 2 horas, nós começamos a fazer diagnóstico de dor, só que fazer de uma maneira mais precocemente, aonde a gente poderia intervir naquele problema do paciente e, às vezes, medicar de maneira padronizada e, por vezes, nem mesmo medicar. Às vezes, era só virar o paciente, era um lençol dobrado, né? E que nos fazia olhar de maneira mais individualizada, né, para aquele paciente. Então, ao longo desses 3 anos, né, o que nós vimos foi uma redução dessa classificação de dor maior ou igual a 7, né, dor intensa, e atendendo o que era o nosso objetivo, tratar precocemente e, principalmente, prevenir a recorrência. Obrigada. Obrigada, Magela. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Renata, então. E aí, assim, eu tenho uma pergunta que é de curiosidade, porque uma das coisas que são interessante nessas apresentações de trabalhos, que os demais possam, quem assiste, né, quem lê, possa se beneficiar. E aí, no seu trabalho, no seu resumo, você fala de visitas técnicas para fazer benchmark. A minha dúvida você foi fazer benchmark em hospitais públicos ou privados e se todo mundo te recebeu igual, bem igual ou mal igual? Nós fizemos visitas em hospitais públicos e privados, né? Inclusive para conhecer, tinha na época, tinha mais de uma tecnologia disponível no mercado, então nós procuramos conhecer todas. Desculpa. Assim, na recepção, não posso dizer que teve nenhuma distinção. Nós somos bem recebidos. Claro que nós fizemos um contato antes com as instituições, né? Nos apresentamos, falando qual era o nosso objetivo, por que a gente estava querendo ir visitá-los, né? Eu acho que talvez até o nome do Hospital das Clínicas também já nos ajude um pouco nisso, né? Mas nós não fizemos nenhuma diferença se o hospital era público, se era privado, até mesmo para a gente conseguir ver se tinha alguma diferença no modo em que aquela tecnologia estava sendo aplicada. Né? E se nós conseguiríamos adaptar isso para o SUS, um hospital tão grande como é o Instituto Central. Nós não conseguimos nenhum hospital do tamanho do nosso para a gente visitar, né? É difícil a gente ter um hospital aí com 800 leitos, mas nós conseguimos ter, assim, visões diferentes, tanto no público quanto no privado, quanto no tipo de atendimento que era prestado para cada instituição. Nós visitamos até instituições que tinham dispensários eletrônicos para atendimento de pronto-socorro. Né? Então, nós procuramos aí diversificar bastante e fomos bem recebidos pelos nossos colegas. Tá bom. Que bom, que bom. Que essa vontade de partilhar o conhecimento, eu me lembro que quando eu comecei a estudar qualidade, tinha uma empresa da área da saúde cujo grande objetivo, cuja grande meta da qualidade era se transformar em benchmark, para que todo mundo quisesse ir visitá-los. Então, eu acho que isso
essa sua resposta mostra que se todo mundo fica feliz de que vocês vão visitar, o povo não está escondendo os seus processos como se fosse um segredo de Estado, super confidencial. Celita, já que você coloca no seu trabalho, que na conclusão principalmente, que você fala em otimização para os serviços públicos e privados, a minha dúvida é de o que foi o gatilho para fazer esse trabalho. A otimização de recursos ou, de fato, o paciente no centro do cuidado? Olha que pergunta capciosa. Celita? Oi, desculpa. Na verdade, eu não ficou mudo o áudio, por gentileza, pode repetir? Claro, agora que eu fiz todo aquele suspense. No seu trabalho, você fala em otimização de recursos no setor público e no setor privado, então a minha dúvida é se o gatilho para vocês fazerem o trabalho era a otimização de recursos ou o paciente no centro do cuidado? Paciente, 100% paciente. A gente ouviu muito, a gente ouviu nossos telefones no início, foi desesperador. E a gente realmente tem uma parcela de paciente muito grave. E a gente não teve uma época que a gente não sabia se a gente cuidava do médico do paciente, porque os médicos ficaram tão desesperados. E aí, nessa necessidade de ajudar, e a gente já vinha num contexto assim que não concordava com aquela história do paciente ficar o dia inteiro aqui no hospital esperando um transporte. Saía às 2 da manhã, vinha, ficava parado aqui, vinha na consulta que durava 30 minutos, e aí saía da consulta e ficava lá fora. E aí o hospital buscando alternativas de restaurantes econômicos, de espaços para eles ficarem, porque tinha uma demanda de paciente tremendamente enorme, que a gente já não era muito concordante, mas era a opção que nós tínhamos. Essa alternativa, ela primeiramente foi para melhorar a vida do paciente, com certeza das famílias, paciente com alguma dificuldade motora, uma dificuldade tremenda de se movimentar, que mobilizava a pacientes, por exemplo, na neurologia, que mobiliza 2 familiares, não um só. Então, isso foi um ganho tremendo para esses pacientes. E a gente entrou em contato com alguns pacientes, porque a gente escreveu esse trabalho numa outra situação, e perguntou para eles o que eles achavam, porque a gente queria ouvir o que eles estavam achando do médico ligar para a casa deles. E as respostas foram, assim, extremamente gratificantes, no sentido do quanto é gratificante isso. Porque também no início, o que a gente fazia? A gente ligava um dia anterior e explicava tudo como é que ia acontecer. Nós dizia, olha, a senhora deixa o seu celular carregado, a senhora deixa uma cadernetinha do lado do telefone, escreva suas dúvidas num papel, porque na hora a senhora fica nervosa. Nós dava todas essas dicas para o paciente, porque também para ele era uma novidade. E isso foi muito importante e extremamente gratificante pelos pacientes. De verdade, a gente realmente sente que a gente fez e está fazendo a diferença nesse sentido, ajudando demais, assim, famílias com muitas limitações e transformaram realmente a assistência do paciente. E aí os pacientes começaram a dizer isso para os médicos. E aí que acabou nos ajudando um pouquinho mais a diminuir a resistência. Tá, obrigada. Então, isso é uma coisa que mostra que é sempre bom ter clareza de o que quem quer buscar. Quer dizer, o objetivo, é o que está escrito, outro é o que as pessoas interpretam, e 3 é aquele que você consegue convencer as pessoas de que é o seu objetivo, porque uma das teorias da qualidade mostra que todos os sistemas caminham perfeitamente na direção daquilo que se espera que eles façam. Então, se você quer o paciente será. Magela, a minha terceira pergunta para você é a seguinte: eu gostei muito na sua resposta anterior, quando você mencionou que às vezes podia não ser uma medicação, mas podia ser só uma mudança de decúbito, né?
porque a gente sabe que quando apareceu a discussão clínica da dor como quinto sinal vital, isso foi o disparador de uma utilização, de um overuse, para falar em terminologia de segurança, né, de um overuse de opioides, pelo menos nos Estados Unidos, que isso se transformou numa causa importante, né, de óbitos ou de internações, né, ou de necessidade de cuidado. Então, isto posto, eu queria perguntar para você o que significa diagnosticar mais dor. Quer dizer, você está diagnosticando dor de maior intensidade ou você está diagnosticando melhor o fenômeno dor? Eu penso que os dois, doutora Ana, acho que a gente acaba diagnosticando mais a dor e a gente diagnosticando mais dor, a gente consegue amenizá-la de uma maneira mais rápida e apropriada, né, com uma avaliação mais customizada, mais individualizada daquele paciente, evitando que esse paciente venha evoluir com quadros de dores mais intensas. A gente consegue intervir mais precocemente, né? E, consequentemente, a gente acaba diagnosticando mais dor, sim. Né? A gente não quer diagnosticar já numa fase de dor intensa, por mais que isso possa acontecer. Mas, agindo preventivamente, é o que a gente quer. Beleza. Então, eu só queria lembrar o que o Magela nos apresentou pode não ser um processo de alta concentração de tecnologia em termos de máquina, mas certamente saber diagnosticar a dor não é uma coisa trivial e, portanto, é tecnologia sim. Então, vamos desmistificar que nós estamos falando só de tecnologia de informação. Ou se comunicar com o paciente é tecnologia de informação, sim, mas é outra tecnologia de informação. Então, com isso, como o tempo terminou, Renata, Celita e Magela, vocês estão poupados de mais perguntas, mas o que eu queria ressaltar no final dessa sessão, que para mim foi super útil, espero que para vocês e para quem assiste também, né? Então, eu queria agradecer vocês pelas respostas e pela apresentação de hoje. É claro que com mais tempo, para nós foi mais útil, né? A gente conseguiu entender melhor os seus trabalhos. E aí eu queria chamar a atenção, só para finalizar, para 3 questões. Uma é que nós tivemos, para minha felicidade, hospitais de 3 estados diferentes do país. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, 2 da região sudeste e 1 da região sul. A segunda conclusão, resumo, é que tudo que foi apresentado hoje, e vocês deixaram isso muito claro nas suas apresentações, serve para o SUS como um todo. Quer dizer, tanto o setor público quanto o setor privado podem se beneficiar desses achados. E o que me chamou particularmente a atenção e que me deixou muito satisfeita é o seguinte: esses 3 hospitais mostraram um encaminhamento para o que sejam os hospitais do futuro. Quer dizer, nós não falamos de unidade de internação sem outra especificidade. Nós falamos em terapia intensiva, nós falamos de consulta externa. Então, eu só queria deixar claro isso, quer dizer, bem-vindos ao século XXI. Aquele hospital que a gente conhecia, que eu estudei no milênio passado, acho bom a gente perceber que está na hora dele mudar bastante, se é para a gente conseguir
atender mais e melhor pacientes, com mais eficiência e uso mais racional de recursos e com um impacto maior sobre a saúde do paciente individual e da população como um todo. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria cumprimentá-los todos em nome do GV Saúde e dizer: quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aprender e quanto mais a gente produzir, melhor será para a saúde do nosso país e para o nosso SUS. Obrigada.